Gente, o clima esquentou de vez. Em pleno discurso para uma multidão, Lula resolveu tirar onda do escândalo envolvendo Flávio Bolsonaro e Daniel Vorcaro. Falou de soberania nacional, educação, segurança e ainda mandou recado direto sobre Trump e as ameaças ao Brasil. Foi um discurso recheado de indiretas, críticas pesadas e defesa da democracia. E olha, o que Lula falou sobre manipulação, mentira e destruição do país vai dar muito pano para manga. Quem imaginava que aquele menino que parecia ser a pessoa mais santa da família Bolsonaro tivesse pegando 159 milhões de dólares para fazer um filme do pai? Ninguém imaginava. E isso é apenas o que a gente sabe agora. Agora acontece que, como a verdade não falha, nós nunca fomos atrás da lei Daniel Vorcaro para financiar nenhum artista brasileiro. E ainda vai aparecer muito mais coisa, porque nós estamos convencidos que o período da mentira, o período das ofensas, o período da violência, o período da incivilidade precisa acabar no nosso país. Então o que nós temos que ter em conta é o seguinte: vocês aprenderam nesses últimos meses uma coisa que a gente não pode esquecer: destruir é muito fácil, construir é muito difícil. Quantos anos os palestinos levaram para construir as suas casinhas lá em Gaza? Quantos anos? E em poucas horas o Netanyahu destruiu e matou milhares de mulheres e crianças. Porque destruir é fácil. Quanto tempo nós levamos para construir as coisas nesse país? E quão pouco tempo foi necessário para ele destruir grande parte das coisas que nós fizemos. Quando nós chegamos nesse país, no governo, nós encontramos um país de terra arrasada. A Margarete sabe como é que estava o Ministério da Cultura. Os nossos companheiros sabem como é que estava o Ministério da Educação, como é que estava o Ministério da Saúde, como é que estava todas as coisas, porque eles resolveram destruir. Em nome não sei do que, resolveram destruir. E nós resolvemos construir outra vez. Mas nós agora temos que ter em conta o seguinte: tem gente que pergunta o seguinte: vai ter eleição nesse ano, ô Lula, você vai ser candidato? Não é o Lula que tem que ser candidato, são vocês que têm que ser candidato. Não é uma pessoa que está em jogo. O que está em jogo é a democracia desse país. O que está em jogo é a civilidade nesse país. O que está em jogo é o jeito da gente educar nossas crianças nesse país. O que está em jogo é a gente educar o respeito às mulheres nesse país. Porque a gente não vai consertar, a gente não vai vencer a luta contra o feminicídio apenas fazendo lei. A gente vai vencer a luta contra o feminicídio educando melhor os homens desse país a partir do momento que ele vai para uma creche. É a educação que vai mostrar que nós somos iguais. É a educação que vai mostrar que destratar mulher ou menina é crime. É a educação que vai nos mostrar que o menino de 3 anos não é melhor do que a menina de 3 anos, porque eles são iguais. Isso a gente aprende em casa e aprende na escola. É esse país que nós temos que criar. Se a gente quiser continuar sonhando em criar uma humanidade mais civilizada, mais fraterna, mais solidária. Tem gente que acha que eu sou contra a internet. Eu não sou bobo de ser contra a internet. A internet é uma coisa que veio para revolucionar. O que eu sou contra é que o ser humano está perdendo o controle dos algoritmos e está virando algoritmo. É isso que eu sou contra. Não é nós que estamos dominando os algoritmos. São eles que estão dominando. E vocês sabem disso. Vocês que passam o dia inteiro no celular, passando o dedinho para cima e para baixo, para cima e para baixo. Eu não sei para que saber tanta notícia. A nossa cabeça não tem capacidade de processar tudo que a gente recebe. É preciso ser mais seletivo e saber distinguir o que é verdade do que é mentira. É preciso saber distinguir, porque agora na campanha eleitoral vai ter inteligência artificial. A inteligência artificial é um bem muito grande para a humanidade, na questão da saúde, na questão da educação, na questão da saúde, na questão da engenharia, na questão de fabricação de produto. Mas a inteligência artificial não poderia servir para a política, porque na política você não pode comprar mentira ou votar em mentira.
mentira ou votar em coisa abstrata. Você está votando em alguém que vai governar o seu país, que vai governar a sua cidade, que vai governar o seu estado. É por isso que vocês têm que ser candidato. Quando alguém falar mal de um candidato que você vai votar, não acredite. Você fala, ele não é o que eles estão falando, porque eu sou ele. Eu sou ele. Porque se não for assim, a gente não conserta esse país. E a questão da cultura é coisa prioritária. Por isso eu quero dar os parabéns à minha querida, inibida no começo, Margarete Menezes, inibida, tinha vergonha de falar bom dia. Hoje ela está cantando até disparada, emocionada e me emocionando. E eu vou contar para vocês a história da música Disparada. Eu ia ter uma reunião do ministério. Eu levantei de manhã e falei para a Janja, eu estou com vontade de assustar os ministros. Eu estou pensando em chegar lá, todos os ministros reunidos, porque tem uma sala chamada Sala Suprema. Assim que a minha burocracia trata. Sala Suprema. É a sala de reunião ministerial. Eu falei para a Janja, eu estou pensando em chegar na reunião, muito sério, pegar o microfone e começar assim. Preparem o seu coração para as coisas que eu vou contar. Eu venho lá do sertão. Eu acho que muitos ministros iam tremer, ia dar até dor de barriga nos ministros. Que desgraçado que esse Lula está dizendo, prepara o coração. Só pode ter uma coisa ruim. E aí, eu resolvi não fazer, porque se tivesse um infarto na reunião ministerial, eu seria responsabilizado. Então eu falei, não vou fazer. Mas eu achei muito engraçado, porque eu acho essa música uma das obras-primas que esse país conseguiu produzir, dentre tantas obras-primas. Portanto, queridas e queridos, vocês têm que saber de uma coisa. Esse país depende única e exclusivamente do que nós quisermos fazer. Esse país é muito grande. Esse país precisa resolver o seu problema da educação. E eu pretendo apresentar um programa de educação para a gente resolver em 10 anos, acabar com o atraso na educação desse país. Esse país tem que resolver o seu problema de segurança. Não é possível um país com 16.800 quilômetros de fronteira seca. Um país com 8.000 quilômetros de fronteira marítima. Um país com a maior floresta tropical do mundo. Um país com 12% da água doce do planeta. Um país que tem tanto minério de ferro, tanto ouro, tanto minerais críticos, tantas terras raras, que a gente nem sabe o que a gente tem, ficar desguarnecido como está. Qualquer um que quiser invadir aqui, vem invade, porque a gente não tem a segurança necessária, porque nunca pensamos nisso. Mas agora, depois que o Trump disse que a Groenlândia é dele, depois que ele disse que o Canadá é dele, depois que ele disse que o Canal do Panamá é dele, quem é que ele não vai dizer que a Amazônia é dele? Quem é que diz? Então é o seguinte, nós vamos ter que cuidar, nós vamos ter que assumir a responsabilidade de cuidar desse país. Porque se a gente não cuidar, daqui a pouco vem um maluco que quer tomar esse país. Não foi assim a Guerra do Paraguai? Um dia Solonópolis achou que era grande, invadiu o Corumbá, invadiu o Uruguai, invadiu a Argentina de uma só vez. Não. O Brasil precisa se guarnecer e a gente vai nos guarnecer. Então presta atenção numa coisa, gente. Nós temos que assumir a responsabilidade de definir o tipo de país que a gente quer que o Brasil seja daqui para frente. Gente, o discurso do Lula trouxe verdades que a gente precisava ouvir. Lavou a alma de quem não aguenta mais tanta mentira. Vamos começar pelo óbvio. A hipocrisia dessa gente da extrema-direita não tem limite. Quem diria que aquele menino santo da família Bolsonaro, o Flávio, estaria envolvido em uma dinheirama de 159 milhões de dólares por conta de um filme? É rir para não chorar. Mas como o próprio presidente disse, a verdade não falha, e isso é só a ponta do iceberg. A era da violência e da incivilidade que eles plantaram precisa acabar. Só que o ponto central que a gente precisa colocar na cabeça é o seguinte: destruir é muito fácil, construir é que é o drama. Olha o massacre que o Netanyahu está fazendo em Gaza, destruindo em poucas horas o que os palestinos levaram anos para erguer, matando milhares de mulheres e crianças. No Brasil, a lógica da direita foi a mesma. Eles pegaram o Ministério da Cultura, da Educação, da Saúde e transformaram em terra arrasada. Destruíram tudo por puro ódio. E agora a gente está na labuta de reconstruir. E aí vem a grande sacada do Lula para as próximas eleições. Ele mandou a real. O candidato não é o Lula, o candidato é cada um de nós.
O que está em jogo não é um cargo, é a nossa democracia. É o jeito que a gente educa nossas crianças e o respeito às mulheres. Ele foi cirúrgico ao falar sobre o feminicídio. Lei ajuda, claro, mas a gente só vai vencer essa barbárie se educar os homens desde a creche, mostrando que somos todos iguais e que destratar mulher é crime. Isso é progresso de verdade. O presidente também tocou em um ponto que me fez pensar muito: o perigo das redes e dos algoritmos. Ninguém é contra a internet, mas a verdade é que estamos virando reféns dela, passando o dedinho para cima e para baixo o dia todo. E na política, com a chegada da inteligência artificial, o perigo duplica. O A é ótima para a saúde, para a engenharia, mas na política a gente não pode votar em mentira ou em abstração. A gente vota em quem vai cuidar do nosso povo. E por falar em cuidar, o fechamento do discurso foi um chamado urgente para a nossa soberania. O Brasil é gigante, tem riquezas incomensuráveis, água doce, minerais raros, a maior floresta tropical do mundo. Mas a nossa segurança está desguarnecida. Se o Trump já está por aí dizendo que o Canadá, a Groenlândia e o Canal do Panamá são dele, quem garante que ele não vai olho grande na nossa Amazônia? Se a gente não se cuidar, vem um maluco de fora e tenta tomar o que é nosso. O plano do governo de resolver o atraso da educação em 10 anos e blindar as nossas fronteiras não é preciosismo, é questão de sobrevivência nacional. A responsabilidade de decidir que país queremos ser daqui para frente está nas nossas mãos. É hora de ocupar os espaços, defender o projeto progressista e não deixar a mentira vencer de novo. Tamo junto nessa reconstrução?